Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Seria bom vir mais para frente, não? Tem pouca gente, pouca plateia. Querem vir para cá mais não? Então, obrigada a vocês, já iniciando, né, as nossas atividades de hoje, agradecendo pela presença. Nós hoje vamos ter duas atividades. A que seria na segunda parte da nossa reunião vai ser a primeira, porque Mariana está participando de uma reunião em Campina Grande e o primeiro momento seria com ela. Então, como ainda não terminou a reunião e ela não tem como sair de lá, nós vamos inverter os papéis. Então, vamos dar início com a discussão, leitura e discussão do regimento da terceira audiência pública, do nosso processo de revisão do plano diretor, que acontecerá em dezembro, finalizando a terceira etapa do processo, e claro que temos que discutir e aprovar o regimento que normatizará o evento. Então, a gente começa com essa atividade, e na segunda parte, que Mariana já estará aqui, vai ser com ela, onde ela vai apresentar os mapas que foram produzidos durante a terceira etapa do processo e fazer alguns relatos com relação à confecção desses mapas por ela e pelos estagiários que estão nos auxiliando. Então, para a gente não perder tempo, a gente começa agora com a leitura. Vamos fazer aquela leitura bem didática, né? Não é muito bom não, mas vamos lá. E eu sugiro, claro, se vocês quiserem o contrário, a gente faz, mas para a gente adiantar, o que é que a gente pode fazer? À medida que eu for lendo o artigo, a gente já vai colocando em votação e, se for aprovado, a gente já passa para o sequente para não perder tempo, não é? Então, vamos lá. Regimento interno da terceira audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Capítulo 1, dos princípios gerais. Artigo 1º. O presente regimento interno disciplina a estruturação, composição, atribuições e demais temas correlatos à terceira audiência pública do processo de revisão do plano diretor do município de Lagoa Seca. Alguém se opõe a esse texto ou aprovam? Então, vamos lá, dá sequência. Seção 1, da definição, artigo 2º. A terceira audiência pública é um instrumento de apoio e de legitimidade ao processo de revisão do plano diretor de Lagoa Seca e tem por finalidade maximizar o acesso à informação, conferir transparência e assegurar a participação popular nas atividades do processo. Se alguém for contra, se manifeste. Se não, está ok? Seção 2, da convocação, artigo 3º. A terceira audiência pública será convocada pela Secretaria Municipal de Administração, pelo Subsecretário de Planejamento ou por 1/3 da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, no prazo de 15 dias de antecedência de sua realização e será publicada no Boletim Oficial do Município e fixada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. Alguém se opõe? Seção 3, dos objetivos. Artigo 4º. A terceira audiência pública tem como objetivo geral discutir e aprovar propostas e ações que serão inseridas no projeto de lei do novo plano diretor, que será elaborado na etapa seguinte, visando planejar a cidade que queremos para os próximos 10 anos. E como objetivos específicos, 1. Assegurar o processo de construção coletiva dos trabalhos de revisão do plano diretor municipal, envolvendo agentes públicos, sociedade civil organizada, representações comunitárias e a população em geral. 2. Garantir a participação da população nas atividades da audiência pública. 3. Cumprir as disposições contidas na Lei 10.257,
de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade e legislação correlata, na revisão do Plano Diretor Municipal. E 4, aprovar propostas e ações que serão inseridas no projeto de lei do novo Plano Diretor, a cidade que queremos. Então, aqui serão, na verdade, os objetivos do evento, o que vai acontecer na terceira audiência pública, não é? Então, alguém se opõe ou quer sugerir que seja acrescido mais alguma informação? Capítulo 2, da realização da audiência pública. Artigo 5º. A terceira audiência pública será realizada no dia 14 de dezembro de 2023. Inclusive, será numa quinta-feira. Tá? Por quê, Aparecida? Vamos às justificativas. Na reunião passada, eu acredito que vocês lembram que a gente comentou ao fim que Mariana foi eleita como conselheira lá no Conselho de Arquitetura, em João Pessoa, né, Conselho Estadual. E ela vai tomar posse justamente no dia que a gente pensava em fazer, que é na terça-feira. Então, ela não vai poder estar aqui. E, claro que é imprescindível, né, a presença dela nesse evento, já que a terceira etapa, ela, além do que a gente colheu de informações, tanto aqui quanto nas visitas, nas reuniões comunitárias, tem muito do trabalho dela com os estagiários. Então, não faz sentido a gente realizar uma audiência pública sem a presença dela, não é? Então, por isso que nós estamos planejando em realizar na quinta-feira, 14 de dezembro. Com início às 13 horas, em primeira convocação, estando presentes a maioria dos membros das comissões constituídas para revisar o plano diretor do município, e em segunda convocação às 13h30, com os presentes, e término até às 17 horas, na Câmara Municipal, na cidade de Lagoa Seca. Vocês lembram que nós fizemos o mesmo processo na segunda etapa, na segunda audiência pública, iniciamos às 13h30. Por quê? As reuniões a gente começa às 14h, porque tem menos atividades, não é? E na audiência pública tem mais atividades. Então, por isso que nós, tanto na segunda quanto agora, estamos pensando em realizar, iniciando às 13h, se tiver quórum, e caso não tenha, às 13h30. Quem for a favor, fica como está, né? E quem for contra, levanta a mão, pelo menos. 14 de dezembro. Então, já ficam informados, já comecem a divulgar, não é? Tanto no grupo quanto... Porque a audiência pública não é só para os membros das comissões, né? É aberta a toda a população. Artigo 6º. A terceira audiência pública será coordenada pela Secretaria Municipal de Administração, em conjunto com a Subsecretaria de Planejamento, e organizada pela Comissão de Gerenciamento e Planejamento das atividades de revisão do plano diretor. Ok? Capítulo 3, das inscrições. Artigo 7º. As inscrições para participar da terceira audiência pública serão gratuitas e serão efetuadas presencialmente, através do preenchimento de ficha de inscrição a ser disponibilizada antes do início do evento. Então, no dia da audiência pública, 14 de dezembro, nós estaremos aqui, não é, para fazer as inscrições de quem quiser participar. Beleza? Alguém se opõe a isso ou quer que a gente crie um outro formato? Então, vamos seguir. Capítulo 4, dos participantes. Artigo 8º. Poderá participar da terceira audiência pública com direito à voz, representante de órgão governamental, da sociedade civil organizada e qualquer cidadão ou cidadã, sem distinção, interessado em contribuir com o processo de revisão do plano diretor municipal. Então, significa o que esse artigo? Que qualquer pessoa que quiser participar da audiência pública vai poder usar da palavra, não é? Com direito à voz.
Porém, direito a voto só os membros das 3 comissões, que a gente vai tratar. Então, alguém se opõe a isso aqui? Parágrafo 1º. Os presentes à audiência pública deverão assinar a lista de presença disponível aos participantes, fazendo constar o nome completo e, de preferência, a indicação da instituição a qual representa. Se for o caso. Então, digamos que venha participar algum presidente de associação que não faz parte das comissões, então vai se identificar na lista, não é? de frequência. E se for qualquer pessoa que não faça parte de nenhuma entidade, simplesmente vai participar como pessoa individual, né? Pessoa física. Parágrafo 2º. Todos os presentes poderão participar sem direito a voto, o que eu falei anteriormente, das discussões das propostas de intervenção urbanística e de instrumentos legais para o planejamento estratégico do município. Então, está assegurado o processo democrático. Qualquer pessoa que participar vai ter direito a falar. Lógico que dentro do que a gente estiver discutindo, né, Jerônimo? Se vier, tem lá as vedações aqui, né? Se for discorrer sobre temas que não têm absolutamente nada a ver, querendo perturbar o evento, enfim, isso vai ser, lógico, vedado. Mas todos poderão participar. Alguém se opõe ou quer acrescentar algo nesse texto? Então, seguimos. Capítulo 5. Da competência dos membros das comissões constituídas para revisar o plano diretor municipal. Então, o que é que compete a cada um de nós? Vamos ficar atentos a isso, para ver se vocês sugerem, né, que a gente acrescente ou retire. Artigo 9º. Compete aos membros das comissões constituídas para realizar a revisão do plano diretor do município de Lagoa Seca, 1. Ler e discutir com antecedência, no respectivo grupo de trabalho temático que integra, o material a ser apresentado na audiência pública. Então, o que é que a gente sugere? Nós já conversamos internamente na reunião da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, que cada grupo, né, envie o material lá no. Acredito que todos criaram um grupo de WhatsApp. Qual é o material que a gente vai aprovar nesse dia? São aquelas propostas que nós discutimos na reunião passada, lembram? E, claro, se forem acrescentadas mais algumas. Então, o que é que a gente sugere? Que cada coordenador envie para o seu grupo, com antecedência, esse material e troque figurinhas, né? Se quer acrescentar mais alguma informação ou retirar, porque no dia da audiência pública, todos nós vamos estar mais aptos, né, a aprovar essas propostas que serão inseridas no plano diretor. E até, digamos, se alguém que vier participar da audiência pública, que tiver pela primeira vez, não entender, fizer algum questionamento, cada um vai poder falar, não é? Porque, por exemplo, digamos que vem uma pessoa pela primeira vez aqui para essa audiência pública, aí quer inserir algo que não tem absolutamente nada a ver. Se nós estivermos conscientes, não é verdade? Se nós estivermos dominando aquilo que nós já discutimos, que nós elaboramos, então não vai ser fácil para aceitar alguma interferência, sugestões que não tenham nada a ver. Ao passo que, se o contrário acontecer, se a gente não estiver dominando, se a gente não estiver por dentro do que a gente vai aprovar, é claro que vamos ter facilidade para chegar alguém aqui e dizer, olha, coloca isso, e não tem nada a ver com o plano diretor, não tem nada a ver com os temas, e a gente vai dizer, vamos colocar. Então, por isso que a sugestão é que cada coordenador discuta no seu grupo, mande para o grupo, ou se reúna, né, antes, para facilitar o nosso trabalho no dia. Então, primeiro, repetindo, ler e discutir com antecedência no respectivo grupo de trabalho temático que integra o material a ser apresentado na audiência pública. 2, interagir com os diversos órgãos públicos e privados e com a população, a organização e divulgação da audiência pública. Então,
Significa dizer, esse inciso 2, que todos nós aqui temos o dever de divulgar a audiência pública, de convidar outras pessoas para participar e que não fique apenas restrito a nós, né? Afinal de contas, estamos planejando o município para 10 anos e é muito importante que as pessoas estejam presentes, de todas as comunidades. 3, respeitar as determinações do presente regimento interno. 4, privilegiar o coletivo como princípio norteador das discussões. O que é que significa? Eu não posso colocar como proposta algo que é bom para mim, que não seja bom para a coletividade. Isso não faz sentido. Não, eu quero isso porque quero. E em detrimento de se aquele tema, aquela proposta tem relação com o plano diretor, tem relação com o desenvolvimento do município. Não é assim, né? A gente tem que pensar no coletivo. 5, apresentar informações complementares sobre a realidade do município para serem incluídas no texto final. Então, não morre, né, o que a gente estudou na reunião passada. Está até o dia da audiência pública em aberto para que cada membro participante possa colher informações no setor que representa para trazer para que a gente possa inserir o que eu sempre digo, propostas que sejam realmente condizentes com a nossa realidade, que venham a favorecer o desenvolvimento do nosso município nos próximos 10 anos. Então, vamos ficar atentos a isso e participar. Então, lido o artigo 9º com seus incisos. Vocês sugerem que seja acrescentado algo, mudada alguma redação desses dispositivos, ou está ok? Aprovado? Então, vamos lá. Capítulo 6, dos trabalhos, a forma como vai acontecer a audiência pública. Artigo 10. A terceira audiência pública terá início no horário previsto no artigo 5º deste regimento, que é às 13 horas do dia 14 de dezembro, se estiverem aqui a maioria dos membros das comissões constituídas para a realização do processo. Caso contrário, teremos que esperar 30 minutos e iniciaremos às 13h30 com a quantidade dos presentes. É isso que o nosso regimento maior diz e é o que nós estamos colocando aqui. 30 minutos após com os presentes. Alguma sugestão? Ou está aprovado? Artigo 11. A audiência pública será integrada por um plenário, uma mesa diretora, esta composta por um presidente, um coordenador técnico, um secretário e demais autoridades presentes. É o que está no nosso regimento maior que aprovamos lá em novembro de 2022. Beleza? Bom, parágrafo 1º. Mas se a gente disser que tem uma confraternização, aí vai encher aqui a rua. Não é verdade? Olha que eu sou sincera, viu? Parágrafo 1º. A presidência da mesa será exercida pela Secretaria Municipal de Administração e, na sua ausência, pelo subsecretário de Planejamento. Isso é o que está também lá no nosso regimento geral. Parágrafo 2º. A coordenação técnica dos debates será exercida por um representante da Comissão de Gerenciamento e Planejamento. Também está no regimento geral. E parágrafo 3º. A Secretaria dos Trabalhos será exercida por um membro da Comissão de Gerenciamento e Planejamento ou da Comissão Técnica Preparatória, que lembram que a gente escolhe no dia, né? Ou Comissão de Gerenciamento ou um representante de vocês para secretariar os trabalhos. Então, artigo 11. Vocês sugerem que seja modificado, alterado, acrescendo ou retirando algo? Ou aprovado? Então, vamos lá. Artigo 12. Caberá aos membros da mesa, dentre outras, as seguintes funções. 1. Ao presidente, letra A,
abrir e encerrar a audiência pública. B, instalar a mesa diretora. C, delegar aos demais membros suas funções, respondendo ainda por questões institucionais que, porventura, venham a ser levantadas pela plenária, inclusive os casos omissos neste regimento. D, orientar sobre a pertinência de questões formuladas e, letra E, dispor sobre interrupção, suspensão, prorrogação ou postergações da audiência, bem como sua reabertura ou continuação, quando repute conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante. Então, essas atribuições aqui do presidente, elas estão também previstas lá no nosso regimento geral. 2, ao coordenador técnico, letra A, por delegação do presidente, conduzir os debates. E B, organizar as intervenções encaminhadas à mesa diretora, fazendo respeitar a dinâmica e os procedimentos da audiência pública. 3, a secretária ou secretário dos trabalhos compete a auxiliar na realização dos trabalhos. B, inscrever os participantes de acordo com a ordem das solicitações. C, controlar o tempo das intervenções orais. E, registrar o conteúdo das intervenções. D, aliás. E, sistematizar as informações. E F, registrar em ata o desenvolvimento da audiência pública. Todos esses dispositivos, eles estão no nosso regimento geral. Mas, mesmo assim, alguém gostaria de acrescentar algo, alterar a redação, ou aprovamos? Aprovado. Artigo 13. A terceira audiência pública será realizada utilizando a seguinte metodologia. 1, composição da mesa. 2, abertura oficial dos trabalhos. 3, queria que vocês prestassem muita atenção nesse item, que talvez seja o mais importante, eu acredito que é, na verdade, do que vai acontecer na audiência. 3, apresentação por cada grupo de trabalho temático das propostas elaboradas relativas aos temas do respectivo grupo, construídas durante a terceira etapa de revisão do plano diretor, com base nas informações colhidas nas reuniões comunitárias, como também com setores específicos da sociedade civil organizada, órgãos públicos, reuniões mensais com membros das comissões constituídas para revisar o PDM e informações obtidas durante a pesquisa realizada pelos técnicos envolvidos no processo. O que é esse inciso 3 quer dizer? Que isso aqui vai ser a apresentação das nossas propostas. Todas as propostas que a gente estudou na reunião passada, vocês lembram que eu disse que a gente não ia compartilhar, porque elas só serão validadas com a aprovação. Então, a aprovação será no dia. E a gente fez uma reunião o mês passado para discutir, não é aqui, para poder ampliar mais. Porém, no dia a gente vai ter que passar aquilo ali novamente. Nós ainda vamos ver de que forma, para não tomar tanto tempo, mas é claro que, se a audiência pública é para aprovar as propostas, então cada grupo vai ter que apresentar, não é? Então, esse textão é para dizer isso, que vai haver essa apresentação. 4, discussão das propostas apresentadas pelos grupos de trabalhos temáticos, com abertura para a participação popular presente no evento. Então, depois que os grupos apresentarem aquele material, nós vamos abrir, lógico, a fala, né, tanto para os membros das comissões discutir, quanto para quem estiver participando e que não seja integrante das comissões. Depois, o ponto 5, aqui sim, é onde a gente vai encerrar, né? Votação pelos membros das comissões constituídas para revisar o PDM,
das propostas apresentadas pelos grupos de trabalho temáticos. Então, primeiro vão ser apresentadas, segundo, discutidas, e terceiro, nós vamos pôr em votação. Aí, nesse momento, só vai poder votar quem for membro, e não quem não seja membro das comissões. E 6, apresentação de vídeo relativo às atividades realizadas durante as 3 etapas dos trabalhos. Isso aqui vai ficar por conta do nosso amigo Luzildo, né? A produção de um vídeo para encerrar a audiência pública, mostrando, não é, as atividades que foram realizadas durante as 3 etapas, não só nessa. Né? Por que isso? Nós pensamos em fazer assim, porque sempre vai ter alguém que vai participar pela primeira vez e vai ter a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho. Né? E aí, coloco em votação. Querem sugerir que a gente coloque algo a mais nesse dia para ser discutido, ou essas atividades aqui já estão boas? Eu observei hoje na sessão que alguns Microfone. O microfone está por aí, em algum lugar. Boa tarde a todos. Eu observei hoje na sessão que entrou em projeto para discussão alguns prédios públicos de escolas. Inclusive, vai ser convidada a Secretaria de Educação para falar sobre o caso. E como a gente está planejando Lagoa Seca para os próximos 10 anos, e pelas escolas que eu conheço que foram fechadas, esses prédios também não estão dentro do plano diretor, não, para ver em que ele pode ser aproveitado, porque, ligeiramente, na fala dos vereadores e de alguns presentes, se levantou ideias super excelentes, inclusive do vereador André, com relação à academia e algum complexo de saúde. O Covão tem uma, que está no âmbito da nossa associação, a escola Alzira Coutinho tem outro que praticamente dependerá dessa escola, que levaram até os portões de ferro, e as outras demais, a Criador Mineiro, e com isso me despertou assim o interesse, como o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e associações rurais, que muitas associações estão à deriva sem um local adequado. Eu acho que um bom entendimento de uma conversa com a Câmara do Vereador, as secretarias e a nossa prefeita, poderia se viabilizar antes de acontecer isso. Mas como a secretaria vai estar vindo aqui na Câmara para debater isso, seria bom também a gente olhar como plano diretor. Beleza. É uma forma de discussão lá no grupo, acho que é de junho, né? Ou de Zé Valte. Acho que é Zé Valte, né? Que é a uso e ocupação do solo, né? Pronto. Não é patrimônio público isso. Porque seria, eu já estou entendendo qual é a intenção, né? A finalidade seria o reaproveitamento dos prédios públicos, né? Que não só escolas, de repente pode desativar um outro serviço, né? Então a gente não pode restringir só a escolas para colocar como uma proposta. Seria o reaproveitamento de prédios públicos cujos serviços foram desativados para o funcionamento de uma entidade, uma associação, né? Ou qualquer um outro serviço, desde que seja público, né? Aparecida, muito pertinente essa fala de Roberto, mas quando eu estava preparando as propostas para equipamento público, já coloquei isso aí, com relação. Para tanto, a gente vai apresentar no dia. Ótimo. Bom, então, voltando aqui ao texto, vocês querem acrescentar algo? Porque a proposta de Roberto é proposta, não é mudança aqui na sequência de atividades. O que a gente está discutindo aqui é a sequência de atividades do que vai acontecer no dia, né? A proposta dele é lá no grupo de Zé Valte, né? A gente aprova ou... Microfone para Nelson. Assim, com relação aos prédios públicos, no caso das escolas que foram fechadas, né?
ou que porventura até virão ainda a ser fechadas, né? A gente sabe que a Secretaria de Educação é Educação e Cultura, né? Ou seja, isso não significa dizer que se a escola não está funcionando como sala de aula para as crianças ou para determinados jovens ou até mesmo adultos, pode ser na mesma linha de educação com outros fins, né? Ou seja, e aí assim a gente sabe que, e aí pegando a questão de ter academia, pode ser essas questões que até o município já tem implementado em algumas em praça pública, né? E assim eu vejo que olhando para a questão cultural, né? Eu não sei que a gente também pudesse também indicar que a própria Secretaria de Educação e Cultura pudesse ter outras aulas, né? Aulas de dança, aulas de música, oficina nesse campo cultural. Então tem tanta gente aí querendo, tanto jovem querendo aprender uma aula de violão, alguma coisa instrumental, né? Recentemente o sindicato fez uma oficina, né, com a questão dos jovens lá no sindicato, na parceria com o professor da universidade, né? E o pessoal ficaram muito otimistas. Então isso prova que tem N atividades, né, para a questão da educação. E eu ainda insisto também em dizer que precisa ainda alfabetizar alguns adultos, né? Ou seja, hoje a gente tem no sindicato pessoas que vão requerer um benefício e, por assinar só ainda com a digital, precisa fazer uma procuração quando você pudesse ter algumas aulas, né, de forma para alfabetizar esse pessoal. Com certeza, muito válida a sua colocação, Nelson. Então, seguindo, artigo 14, os membros responsáveis pela apresentação dos trabalhos técnicos realizarão suas apresentações em tempo estimado pela pauta. Então, no dia a gente vai dizer, olha, os grupos terão tantos minutos para a apresentação, beleza? Capítulo 7, dos participantes. São direitos dos participantes, artigo 15. Letra A. Manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da audiência pública, respeitando as disposições previstas neste regimento. B. Debater os assuntos abordados no âmbito da audiência pública. C. Formular perguntas aos membros dos grupos de trabalho temáticos para dirimir dúvidas relacionadas às apresentações. Ou seja, aqui está visando garantir o quê? O processo democrático do evento. Então, todas as pessoas que estiverem participando da audiência pública vão poder debater, vão poder questionar os membros dos grupos de trabalho temáticos, né, sobre a matéria que está sendo abordada por cada grupo. Agora, o que não pode, o que eu disse lá atrás, por exemplo, chega alguém aqui e vem falar do que não tem absolutamente nada a ver. Não estamos dizendo que vai acontecer, mas isso é vedado, né? Então, aprovam o artigo 5º, 15º, aliás. 16. São deveres dos participantes. A. Respeitar o horário definido para início dos trabalhos. B. Respeitar o regimento da audiência pública. C. Obedecer rigorosamente o tempo estabelecido para intervenções e a ordem de inscrição. D. Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência pública, a mesa diretora e seus organizadores. Parágrafo 1º. Os participantes que não cumprirem as disposições contidas nas alíneas deste artigo ficarão impedidos de manifestar-se oficialmente no decorrer do restante da audiência, salvo manifesto e formal pedido de retratação. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência da conduta vedada, o participante será impedido de manifestar-se oficialmente até o término da audiência em curso. O que é que vocês acham? Que a gente mantém ou altera? Ok? Capítulo 8. Das inscrições para os debates. Artigo 17.
Concluídas as apresentações dos grupos de trabalhos temáticos, a mesa diretora suspenderá os trabalhos por um intervalo de 10 minutos, para que os interessados possam se inscrever através de ficha de inscrição, apresentando suas dúvidas ou questionamentos exclusivamente sobre o conteúdo da respectiva apresentação. Aprovam ou sugerem alterações. 18. É condição indispensável para a participação nos debates, manifestação pública ou intervenções, seja de forma oral ou escrita, que o participante faça a inscrição e entregue junto à mesa diretora, obedecendo à ordem dos inscritos, que determinará a sequência dos debatedores. Parágrafo único. A ordem de inscrição será enumerada no ato da entrega à mesa diretora. Concordam ou a gente altera? Isso aqui é visando a organizar, tá? 19. Os participantes poderão efetuar suas intervenções de forma oral ou escrita, sendo que, em ambos os casos, faz-se necessária a inscrição para controle da ordem junto à mesa diretora, contendo o texto escrito. Cada caso, opte que a mesa faça a leitura ou informando que a intervenção será oral, respeitando a ordem de inscrição conforme caput do artigo anterior. Então, aqui por exemplo, pode ser que alguém queira participar do evento, mas não queira falar, tem vergonha, é tímido, né? E queira escrever. Então, vai encaminhar a pergunta, o questionamento, de forma escrita. E, se quiser falar, vai poder usar da palavra. Em ambos os casos, tem que obedecer à ordem de inscrição. Aprovado ou a gente altera? Artigo 20. A ficha de inscrição deverá conter as seguintes informações. A. Identificação completa do proponente. Nome completo, entidade a qual representa, se for o caso. B. Indicação do tema que será contemplado na intervenção. C. Texto contendo a intervenção direcionada, no caso de intervenção escrita. E D. Indicação se a participação será oral ou lida pela mesa, se lida, escrever de forma legível. Não, isso não se encaixa na minha letra, viu? Artigo 21. Durante a audiência, técnicos da gestão municipal ficarão à disposição dos participantes para auxiliar, orientar e ajudar na formulação das intervenções e preenchimento da ficha de inscrição, caso seja necessário. Tá bom? Aprovado ou sugerem alterações? Capítulo 9 dos debates. Artigo 22. Encerrado o prazo das inscrições, o coordenador técnico iniciará os esclarecimentos, observando os seguintes procedimentos. 1. Organizar as questões temáticas segundo as intervenções à mesa, através das fichas de inscrição, ou seja, vai separar, né, de acordo com cada grupo a quem for feita o questionamento. 2. Encaminhar as questões suscitadas pelas intervenções escritas à equipe técnica da gestão municipal para os devidos esclarecimentos, caso seja algo que diga respeito a um setor específico da gestão. Parágrafo 1º. Concluídos os debates suscitados pelas intervenções escritas, dá-se-á início à fase de intervenções orais formuladas pelos participantes inscritos. Parágrafo 2º. O participante que optar pela intervenção oral terá no máximo 5 minutos. No máximo 5 minutos. Mas a gente quer que não chegue a tudo isso, né? Para que todos tenham o direito de falar. Para esclarecer o questionamento formulado. E parágrafo 4º, o participante inscrito não poderá ceder seu tempo para somar ou transferir para outro. Então, ou seja, no máximo 5 minutos, e eu não posso passar o meu tempo para João, porque é meu amigo. Tá? Então, vocês aprovam ou acham que a gente deve alterar? Então, vamos lá. Artigo 23. Questionamentos ou solicitações de esclarecimentos feitos em nome de instituições ou órgãos de classe deverão ter a representatividade comprovada. Então, por exemplo, se alguém
chegar aqui falando em nome de um órgão, eu sou de tal local, então vai ter que provar que, de fato, representa aquele órgão, né? E 24, encerrados os trabalhos, caberá ao presidente da mesa encerrar a audiência pública. Aprovado? Está chegando ao fim já, viu? Capítulo 10, das disposições transitórias e finais. Artigo 25. A Secretaria Municipal de Administração, conjuntamente com a Subsecretaria de Planejamento, são responsáveis pelas providências necessárias à realização da audiência pública, podendo solicitar o apoio de outros órgãos da administração municipal para a realização do evento. Aprovado ou vocês querem assumir o papel da gente? Ninguém quer? Artigo 26. Este regimento interno segue as orientações dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal e da Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. Artigo 27. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Coordenação Geral do Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal, conjuntamente com a Comissão de Gerenciamento e Planejamento. A gente sempre é bonzinho, deixa vocês de fora das armadilhas, né? Mas se vocês quiserem, a gente bota vocês também. Querem? Artigo 28. O presente regimento, aprovado em 14 de outubro de 2023, pelos membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento, regerá a terceira audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. E artigo 29, este regimento interno fica homologado pela lista de assinatura dos participantes à reunião de aprovação e entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Altera ou aprovam? Oxe, ainda é 14 de novembro, é. Vamos corrigir aí, João, por favor. Por que ficou outubro, hein? Não sei. Isso que eu sabia que era novembro. Vai alterar nos dois locais, né? Beleza, então, enquanto o João muda ali outubro para novembro, vou colocar novamente, mesmo a gente tendo passado dispositivo por dispositivo, sugerem alguma alteração no regimento ou aprovam? Então, beleza. Aprovado, né, por unanimidade. Lagoa Seca, 14 de novembro de 2023, Comissão de Gerenciamento e Planejamento, Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento. Então, aqui será o nosso regimento interno, que normatizará a nossa terceira audiência pública. Então, vamos fazer bem de forma formal. Forma formal. Já ouviram isso? Quem aprovar o regimento, levanta o braço para formalizar e fazer uma foto, né? Oi? Se for pedido de Iago, viu? Isso não está no regimento, não, e nem na pauta. Então, gente, só repassando, na nossa audiência pública, quem chegou depois, ela vai ser realizada no dia 14 de dezembro, uma quinta-feira, com início previsto para as 13 horas, em primeira convocação, e, se não tiver a maioria dos membros das comissões constituídas para revisar o plano diretor, 30 minutos depois, se tiver 5 pessoas, quem tiver, a gente começa, tá? Isso, porque
porque nós vamos começar mais cedo, porque tem mais atividades, e a gente supõe também que, além de nós, membros das comissões, irão participar outras pessoas. Então, para que haja tempo para tanto se realizar as atividades, quanto discutir, não é, o que for necessário. Então, é preciso que se inicie mais rápido, mais cedo do que nos outros dias. E, durante a audiência, quais serão as nossas atividades? Relembrando, cada grupo de trabalho temático vai repassar aquelas propostas que nós apresentamos no mês passado, na reunião passada, e, claro, aquelas que forem inseridas dentro dessa relação, né, dessa lista de propostas de cada grupo. Então, cada grupo vai apresentar primeiro, depois vamos discutir, vamos abrir as discussões, tanto para os membros das 3 comissões, quanto para as outras pessoas que estiverem participando do processo. E, na sequência, nós iremos colocar em votação. Só poderão votar nós que fazemos parte das comissões. E, no meu caso, se eu estiver presidindo, que está lá no regimento, dizendo que sou eu ou o Elbert, na minha ausência, se eu estiver, vou presidir. Então, eu só vou votar, que eu acredito que não será necessário, havendo empate, né? Mas quem vão votar serão vocês. Beleza? Então, até lá, temos bastante tempo para pensar em outras propostas, a exemplo dessa que foi sugerida agora. Os grupos, lembram que eu falei qual é a sugestão? Cada coordenador de grupo ou envia para o grupo do WhatsApp criado, ou faz uma reunião presencial para discutir novamente aquelas propostas e poder incrementar mais, aumentar outras. Agora, o que é que a gente pede? O que eu disse na reunião passada, não vamos compartilhar, porque se a gente compartilhar, vai perder o sentido. As propostas elas serão validadas apenas e tão somente no dia da audiência pública, com a aprovação. Se a gente compartilhar antes, o que é isso? Chega na mão de alguém, isso aqui vai ser inserido no plano diretor, alguém que não participou, que não sabe o que está acontecendo. Aí pode suscitar questões que não têm absolutamente nada a ver. Então, para evitar isso, eu peço, não compartilhem com pessoas que não sejam do grupo internamente, e nem mande para o grupão, também já para evitar, né? Então, cada grupo vai encontrar uma forma de discutir, seja presencial, seja no grupo, mas não compartilhar, deixar só para o dia. Combinado? Então, dando sequência, agora é com nossa querida Mariana. Aqui fora, né? Eu acho que é melhor. É bola lá pra fora. Mas esse eu acho que é melhor aí, tá? Se Zé quiser, segura por ali. É. Se Zé vai na frente. O Albert veio, né? Vou mandar. Tu quer? Eu vou lá. Oi.
minha casa aqui? Onde é que tá a minha casa aqui, Mariana? Já descubra. Cadê? Eu sei lá. Tá no pontinho laranja desse lado. Mais de um pavimento. Vamos. Então, boa tarde a todos. A gente resolveu apresentar para vocês, nessa reunião, um pouco do material que Lagoa Seca ganha com o plano, a partir do plano diretor, né? A gente tinha alguns mapas de Lagoa Seca disponíveis, mas a gente não tinha mapas específicos e tão definidos, lote a lote, sobre, né, várias questões. A gente já explicou para vocês que as nossas propostas, essas propostas que a gente vem discutindo com vocês já nessa terceira etapa, elas foram feitas a partir de um diagnóstico que foi constituído tanto por consulta, aquelas reuniões à comunidade, né, as comunidades que a gente fez, questionários que a gente aplicou e também um apanhado técnico, né, um mapeamento técnico que foi feito com relação a vários temas, né? Por exemplo, o que a gente chama de gabarito, que é a altura das edificações, onde é que tem lote vazio e lote edificado, onde é que a gente tem um adensamento maior, adensamento é muitas edificações juntas, onde a gente tem uma área mais aberta. A questão do próprio padrão, onde é que a gente tem áreas de risco com relação ao padrão construtivo das casas, por exemplo. Isso não se remete a uma questão da casa ter luxo ou não, mas a questão de salubridade, né, dela. Então, foram vários mapas que foram feitos e a gente queria mostrar para vocês que as propostas elas foram construídas a partir da análise desses materiais também. Como a gente já tinha falado para vocês, a metodologia que a gente tinha usado, a gente achou por bem mostrar também como ficou o resultado do material que foi feito dessa análise de Lagoa Seca por completo. Então, a gente trouxe aqui um mapa para mostrar para vocês. Esse é um de inúmeros mapas que a gente tem, e são muitos mesmo. A gente tem um relatório que tem mais de 300 páginas, só com mapas, fotos e textos sobre Lagoa Seca, né? Então, a gente quis trazer impresso para vocês um dos mapas. A gente vai transformar isso em banner para a nossa audiência, para mostrar a toda a população o material que Lagoa Seca ganha a partir do plano diretor. Então, esse é um mapa de gabarito, que é justamente de altura das edificações, onde a gente analisa a altura das edificações. E aqui a gente trouxe só o distrito sede, né? O município de Lagoa Seca ele é muito maior do que aqui. Aqui está um recorte pequeno do distrito sede, que justamente nas nossas propostas estão, por exemplo, a divisão de bairros. Através de um mapa mais ou menos nessa configuração, né? Eu poderia dizer nesse zoom, né? A gente consegue aqui a definição dos bairros, a gente traz até os nomes que ele já tem, mas ele já tem de uma maneira popular, não divididos por CEPs, né? Não divididos, e a gente vai ter essa divisão agora a partir, está dentro das nossas propostas, né? Essa divisão posteriormente. Lembrando, não é o plano diretor que divide os bairros, tá? O plano diretor vai sugerir que os bairros sejam definidos, e aí a gente vai, nas nossas propostas, também vai aparecer um mapa desse, lá na audiência pública, mostrando justamente, esse é o bairro São José 2, esse aqui vai ser o bairro São José 1, essa demarcação. Então, é através de mapas assim que as nossas propostas também vão aparecer, né? Vão surgir.
Então, lá, a gente trouxe, pode ir passando, João. O material também é um pouquinho do caderno que a gente fez, que a gente queria mostrar para vocês, né? E aí esse caderno é uma construção de várias mãos, né? A Aparecida já falou algumas vezes que os alunos da FACIS e estagiários estão sempre nos ajudando nesse diagnóstico, né? Então tem sempre uma contextualização, né, do que ele vai ter, e esse mapa ele é dividido por regiões de uma maneira ainda mais minuciosa do que a gente tem nesse contexto maior aqui. Pode passar, João. Então, aqui a gente trouxe o exemplo do alvinho. Então, sempre tem uma apresentação de qual é a área que está sendo mostrada. A gente quis hoje trazer para cá, dividido, por exemplo, esse mapa impresso, para vocês verem como vai ficar, do distrito sede, e ali o exemplo de uma das comunidades, para que a gente possa ter os dois contextos apresentados, né? Um dos povoados. Então, tem sempre a relação dos mapas que foram desenvolvidos, né? Então, vão ter aquelas listinhas de mapas ali e o que é que foi observado em cada um deles. Pode baixar, João. Então, se a gente vê o mapa de cheios e vazios, a gente vai ver justamente de uma maneira mais próxima onde estão as áreas mais edificadas e onde estão menos edificadas. O pontinho, o que está pintado é aquilo que a gente chama de cheio, que é o que está edificado. O que não está pintado é justamente a área livre. E aí essa área livre tanto entra, que a gente chama de intralote, né, dentro dos lotes, como rua, né, as áreas livres de passeio público, né? Pode baixar, João. O mapa de uso e ocupação, ele traz, dentro das áreas, a marcação de usos específicos. Então, onde é comércio, onde é residência, né, casa, onde que tem uso institucional, que aí entra o institucional religioso, o escolar, o de saúde, né, todos os equipamentos que envolvem o funcionamento da cidade, certo? Eles vão entrar lá. Baixa um pouquinho mais. O mapa de padrão construtivo. Mapa de padrão é justamente aquilo que eu falei no início. É quando a gente tem a indicação de como está a construção daquela edificação, né? Então, se ela tem um padrão baixo, médio ou alto, ou até se tem um padrão precário. Quando a gente identifica um padrão precário, a gente geralmente sinaliza uma necessidade de intervenção, né, ali naquela edificação em específico. Então, só para vocês conseguirem visualizar que a gente tem um diagnóstico edificação a edificação, a partir daquelas visitas que foram feitas e de outras visitas, né? Então, as nossas propostas, elas foram feitas dentro desse material que mostra localidade a localidade, e isso também vai ser compilado num mapa maior que vai mostrar o município como um todo. Quando a gente junta tudo num mapa que tenha o município todo, a gente não consegue visualizar desse tamanho, né? Por isso que a gente preferiu até no caderno, que é esse material que a gente está mostrando aí, dividir por regiões, né, por visitas. Inclusive no caderno, o próprio distrito sede ele está dividido, né? Ele está dividido por São José, Anacleto, Monte Alegre, Loteamento Ipuarana. Então ele vai sendo visualizado região por região, para poder a gente ter justamente a minúcia do lugar. Pode baixar, João. O mapa de gabarito, que é semelhante a esse mapa, pode baixar também, Zé. O mapa de hierarquia viária. O que é esse mapa de hierarquia viária? É justamente como o próprio nome diz, né? É como é que as ruas estão se comportando. Quem é aquela rua? É igual à divisão de quando a gente está aprendendo a dirigir, né? Quem é
aquela rua arterial, a rua coletora e a rua local, né? Quem domina enquanto uma rua que é principal da cidade, uma rua que é principal do bairro e as ruas que são locais que fazem as outras interligações. A gente tem, em Lagoa Seca, uma via que a gente chama de via expressa, que são as PBs e BRs, que não são arteriais, porque elas não são ruas municipais, né? Mas elas são ruas muito expressivas e importantes, e elas têm uma velocidade maior, né? É permitido uma velocidade maior, que são as vias expressas, né? Então, a gente tem, em cada localidade, o estudo também, as ruas são identificadas por cor também, todo mapa tem a sua legenda para identificar o que cada cor significa. O mapa de atributos ambientais. Atributos ambientais, ele vai identificar uma presença maior de um maciço vegetal, né, ou a ausência dele. E a questão de insolação, ventilação, presença ou não de corpos d'água. A questão que ficou pendente no mapa de atributos foi só a topografia, porque a gente é um estudo à parte que precisa ser feito, e ele é extremamente caro, inclusive, mas é também uma intenção nossa de conseguir para a Lagoa Seca esse mapeamento topográfico da cidade como um todo, né? Acho que, a posteriori, a gente tem... a gente já, em conversas do próprio plano diretor, a gente já amarrou com o IBGE o georreferenciamento do distrito sede, porque a gente não tem esse georreferenciamento do distrito sede, e o IBGE já sinalizou essa parceria para que a gente possa obter essas informações para um possível mapeamento dessa questão topográfica também. E aí a gente tem os registros, né, via fotos, de todas as comunidades que foram visitadas. Pode baixar, João. Então, várias das questões que são apontadas nos mapas, elas aparecem nas fotos, justamente para facilitar a visualização, porque nem todo mundo consegue ler mapa, né? Porque ler mapa é uma coisa difícil mesmo. Então, identificar aquela informação no mapa não é fácil. Não é fácil. Então, as fotos, elas são necessárias para conseguir ilustrar algumas informações que os mapas trazem, né? Confirmando também uma questão que a gente já falou de metodologia nossa desde o começo, que é a questão de trazer o texto mapa-foto, que é uma metodologia que a gente usa desde o início. Então, o caderno ele vai ter essa configuração para vocês. Então, vocês podem ver que cada povoado ele tem a data que foi feita aquela reunião, né, aquela reunião dentro da comunidade, e algumas comunidades vai ter a data também que foram feitas visitas extras. Então, no caderninho vai aparecer lá as datas de visitas principais. Não serão aconteceram outras visitas até naquela região, né, naquelas regiões. Mas a gente está elencando algumas datas principais. Por quê? Para a gente ter esse registro temporal, porque isso é um diagnóstico, e como a gente sabe que a cidade é um organismo vivo, os próprios teóricos falam, né, que as cidades são organismos vivos, a gente pode ter mudança disso do início do plano diretor para agora, né? Dizer assim, não, está errado. Não, mas era assim quando foi visitado, foi feito o diagnóstico. Até para que, no próximo plano diretor, a gente tenha também a possibilidade de comparar essa evolução da cidade a partir desse tipo de documento. Então, isso vai se repetindo. João, pode passar rapidamente, João, sem parar mesmo, só para vocês verem que isso vai se repetir com todas as regiões que foram visitadas, né? E o distrito sede, a gente consegue juntar, né? No caderno ele aparece separadinho, como está lá,
Campinote, Alvinho, Vila Florestal, né, Floriano, Xando Marinho, todas as regiões que a gente visitou, elas vão estar lá separadinhas no caderno. Os nossos bairros também estarão, mas a gente vai ter vários mapas do distrito sede reunido todos juntinho para a gente ter uma leitura mais fácil da cidade toda. Então, esse material Lagoa Seca ganha a partir do diagnóstico que foi o resultado da etapa 2, mas só para vocês entenderem que as propostas elas também foram feitas a partir da análise desse tipo de material, e as propostas também terão resultados que estarão espacializados nesse tipo de material também. Então, a gente achou interessante trazer para mostrar a vocês que é um tipo de documento que Roberto falou assim, tem esse mapa para me mandar, né? Então, tem várias cidades que não têm nenhuma base de mapa assim minuciosa, né? Que é importante. E, geralmente, esses materiais eles são frutos de planos diretores mesmo, né? Então, Lagoa Seca vai ganhar uma base em DWG que pode ser melhorada, né, com o passar do tempo, né, e a evolução até das ferramentas mesmo. Mas a gente tem hoje um trabalho que foi meio artesanal mesmo, né? Os meninos foram cobrindo edificação por edificação para depois ir visitar e marcar informação dentro do mapa. Então, um trabalho longo, mas um trabalho que deixa a gente com o coração feliz, né? Com esse produto final que a gente vai mostrar de forma impressa na audiência pública. Então, era isso que a gente queria mostrar. Quando a gente trata de planejamento urbano, eu falo a parte técnica de arquitetura e urbanismo mesmo, né? A gente sempre associa ao mapa. Então, se a gente não tem um mapa, a gente fica sentindo falta de alguma coisa, né? Zé diz, principalmente meu setor, né, Zé? Zé precisa desses mapas. Então, agora eu acho que a gente vai ter, né, vai entregar, o plano diretor entrega de forma satisfatória esse mapeamento, e eu acho que a gente vai ter uma grande evolução aí nas definições de algumas diretrizes para o funcionamento do município de 2024 para frente. Né? Então, era só isso que a gente queria mostrar. Vocês vão ver que ainda vão ter evoluções nesses mapas também. A gente vai criar diagramas a partir das propostas. A nossa intenção a partir das propostas aprovadas lá na audiência pública, a gente gerar materiais gráficos que consigam melhor explicá-las, que consigam deixar as pessoas entendendo mais, né? Sair desse formato de lei, que também é um formato ruim de entender, né? Aquela escrita de lei não é uma escrita fácil. Então, a nossa intenção a partir da aprovação das propostas, a gente espacializar as propostas em elementos gráficos mais fáceis de serem entendidos. Esse é um objetivo e eu acho que a gente vai alcançá-lo. Então, era isso que a gente queria mostrar para vocês conhecerem um pouquinho dos produtos aí do plano diretor para Lagoa Seca. É ou não é 1000? Eu digo que Mariana é 1000, é ou não é? Vejam só, quando nós iniciamos, eu vou abrir para vocês, tá? Porque é muito cedo, né, para ir para casa, ninguém quer ir para casa. Quando nós iniciamos esse processo, eu falo por mim, e eu tenho certeza que todos os membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, principalmente eu falo deles porque é a comissão interna, né, a comissão técnica da gestão, jamais passou pela minha cabeça, e tenho certeza, falo por todos agora, da gente ter um material desse tipo. Tá? Tenho certeza disso. Nós nem sonhávamos com isso. Nós estamos tendo isso graças a Mariana, né? Então, Mariana veio não só como uma arquiteta e urbanista. Mariana veio com a universidade. E isso foi a diferença
no nosso trabalho, porque a gente poderia escrever o melhor texto, não é, Mariana? E ela fala, lógico, com propriedade muito mais do que eu, porque ela é uma professora da universidade da área, não é? Da área. Então, a gente poderia escrever o melhor texto de plano diretor, no sentido jurídico da palavra. Mas, se a gente não tivesse esse conjunto de materiais que está sendo produzido, com certeza iria faltar muito. E eu lembro quando Mariana chegou na prefeitura que ela pediu os mapas do plano diretor anterior. E a gente não tem nada disso. Não é condenando, não é criticando como foi feito, porque eu tenho certeza que o primeiro plano diretor foi feito com as condições do momento. Da mesma forma que este aqui está sendo feito com as condições que nós estamos tendo agora. E eu acredito que estamos fazendo a diferença. Então, eu agradeço sempre demais a todos que estão participando dessas comissões. A gente está trabalhando semanalmente na comissão interna. Teve já várias vezes de nos reunirmos mais de uma vez, 2 vezes, nas reuniões comunitárias, reuniões internas mesmo, visitas, e isso somado às atividades que cada um tem, não é? Os outros membros das outras comissões vejam com quantos nós começamos e com quantos vamos terminar, né? Então, não é um processo que é fácil de ser conduzido e executado, mas, graças ao empenho de todos, estamos chegando e eu já vejo o fim. Eu já vejo o fim, porque depois dessa terceira audiência pública, no próximo mês, virá o projeto de lei. Né? Então, o projeto de lei é a última fase nossa, porque a 5ª é a Câmara. Então, eu já começo a vislumbrar o que a gente vai alcançar. E eu não posso jamais deixar de sempre agradecer a todos vocês, e que, de forma mais do que justa, porque se tem uma pessoa na face da terra que é justa, sou eu dirijo toda a gratidão, em nome de todos, a Mariana. Que eu tenho certeza que, se não fosse Mariana aqui, a gente não teria 1/3 do material que está sendo produzido e que nós teremos ao fim. Porque, repito, Mariana não veio só, ela veio com a universidade. Então, já foram várias turmas estudando, né, várias disciplinas estudando Lagoa Seca. Os estagiários que já vieram aqui várias vezes, por meses, não é, Mariana? E que estão produzindo esse trabalho riquíssimo, que não vai servir para a Aparecida apenas, não vai servir apenas para os membros das comissões, e nem tão somente, eu ainda me atrevo a dizer, com muita propriedade, que não vai servir só para a Lagoa Seca. Porque eu tenho certeza que na própria Facisa, alguém que não tem nada a ver com Lagoa Seca, que não sabe nem onde Lagoa Seca existe, um dia vai estudar esse plano diretor, pelo formato que ele está sendo elaborado, né? E com a propriedade, a riqueza documental, eu tenho certeza que vai servir de estudo, sim. Não é, Mariana? Eu tenho certeza absoluta disso. Então, para nós, gente, é só parabéns. Apesar das dificuldades, que muitas vezes a gente fica assim, né, João? Triste pela falta de orçamento, em primeiro lugar. Nós não temos orçamento para um projeto dessa natureza, e sabemos que tudo envolve dinheiro, né? E a gente está fazendo a coisa mais, muito mais, tirando das nossas entranhas, como diz, porque não tem dinheiro mesmo, mas estamos fazendo acontecer. Então, para todos nós, só parabéns, tá? Parabéns. Agora eu abro para vocês. Não, mas os 10 anos vai contar a partir da aprovação. Não, é há 10 anos a partir da aprovação na Câmara. E o primeiro plano diretor foram 4 anos para ser produzido. Começou em 2001, terminou em 2005. Não. 2006. É de Vardo. Vamos lá? Vamos abrir as falas agora. Eu, como estou com o microfone aqui, eu vou tomar a liberdade de iniciar. Primeiramente, eu quero, como membro da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, né, agradecer em nome de toda a equipe, em nome de todas as comissões também, né, por fazer parte das comissões. É um trabalho
magnífico, né, que, apesar de que muito trabalhoso, e na segunda etapa, quando a gente via que era uma das etapas mais difíceis, agora na terceira etapa é de encher os olhos, né? A última reunião, a gente viu aqui várias propostas que a gente fica imaginando o nosso município avançando, não é? E quando a gente vê esses mapas, é outro produto que a gente entrega para o município de uma forma que o planejamento vai ser bem mais fácil do município cada vez mais avançar em todas as áreas, né? Em todas as áreas. E eu vendo esses mapas passarem ali, era justamente aquela fala de Aparecida que eu estava com ela na cabeça, de que eu lembrava do dia que Mariana chegou lá na sala e disse: tem alguns mapas para a gente dar início aos trabalhos, né? E quando estava lá junto com a Aparecida, que a gente começou a pegar no material, e uma pena que a gente não tinha, né? Porque teria facilitado bastante o nosso trabalho, né? Mas Deus sabe de tudo e sabe de cada momento no seu tempo, né? A gente está entregando agora produtos belíssimos, né? E aqui, Mariana, eu quero que você estenda os parabéns também aos alunos da Unifacisa, até porque foram peças fundamentais, né, em cada visita que a gente passou, em cada localidade, né? Várias turmas, e isso mostra o potencial desse aluno que vai estar lá na frente como profissional, do qual eles vão estar comentando sobre a positividade do nosso município, né? Sem falar que, como a Aparecida bem tocou nesse assunto, esse estudo, o plano diretor, ele vai estar aberto a toda a comunidade do mundo todo. Então, qualquer empresário, qualquer empresa, qualquer setor, não é, seja comercial ou de outras áreas, né, educacional, etc., que queira investir no nosso município, vai ter documentos, né, que consigam visualizar na prática o que é que nós temos de oferecer de positivo e de negativo, justamente com as nossas propostas de melhorias, né? A gente sabe que são 10 anos de luta e, a partir da aprovação na Câmara, espero que nós, como munícipes, continuemos cobrando a execução, né, de tirar realmente da lei a execução dessas propostas junto às futuras gestões que venham a administrar a nossa terra. Não adianta a gente fazer um trabalho desse belíssimo e ele ficar engavetado. Nós, como munícipes, temos a obrigação e o dever de estar cobrando do Legislativo e cobrando do Executivo que essas propostas, né, esse trabalho longo que a gente vem desde 2020, que vá para a prática, né? Isso é importante. Até porque a gente fez e está fazendo um trabalho com a cara de Lagoa Seca, né? Visitamos cada localidade e cada munícipe que fez parte daquelas reuniões teve a oportunidade de projetar o nosso município para 10 anos. Então, é importante que isso fique registrado, que a gente cobre das próximas gestões que estejam à frente do nosso município. Então, todos nós estamos de parabéns e o microfone agora está aberto. Agora, quem quiser endossar. Eu vim acompanhando aqui as sessões na Câmara, como é importante a presença do público nas audiências públicas. E sinceramente, deixa a desejar os questionamentos para os secretários que por aqui passam. Hoje mesmo foi de uma riqueza a participação, e a Aparecida já esteve aqui, e eu acho que o plano diretor é isso. Você tocou aí numa tecla importante, que nós somos os autores principais de formatar tudo isso que vai acontecer. E cabe a cada um de nós, amanhã, independente de qual seja o gestor, a continuidade desse trabalho. Porque, na verdade, a Câmara é para isso, as sessões é para isso, aqui a plateia do plenário é para isso. Então, cabe a gente, porque se a gente fizer esse trabalho, cruzar os braços, adiantou de quê? É aquela história da confissão. Eu procuro o padre porque pequei. E daqui a 8 dias eu estou lá de novo, porque eu voltei a pecar. Então, não vamos pecar e cometer esses erros? Próximo.
aproveitar a oportunidade e dar boa tarde a todos e a todas. E, primeiramente, dizer a todos os colegas aqui do plano diretor que eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de críticas. Eu sempre gostei de potencializar as coisas menores e minimizar as coisas maiores e ruins. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer para todos e a todas que, mais uma vez, eu teço elogios porque Deus me proporcionou a vantagem de eu ser um camarada independente economicamente e não depender dos órgãos públicos para a sobrevivência como pessoa. Porque senão as pessoas confundem muito. Você pode elogiar uma pessoa porque a pessoa tem um determinado poder e você diz, olha, está fazendo um agrado porque tem o interesse direto. Então, eu fico muito à vontade porque eu não tenho esse interesse direto. Por que não tenho? Porque tenho a minha independência, enfim, financeira, como eu já disse a todos. E eu quero aproveitar mais uma vez e agradecer penhoradamente a você, professora Aparecida, porque você é quem formou esse time de talentosos. Por exemplo, Valber, Walter, Nohana, Mariana. Isso é um privilégio. Essa equipe de mídia que o plano diretor tem, isso é um privilégio, efetivamente. Então, eu não posso deixar nunca de lhe tecer elogios sempre, porque sou realmente um fã de carteirinha, Aparecida, de você. Porque você é uma pessoa realmente que tem muita competência e é muito decente naquilo que faz. Me dirigindo hoje diretamente a Mariana, Mariana, você não me surpreendeu. Desde o primeiro encontro que nós tivemos no plano diretor, eu já via em você, eu já descobria em você uma pessoa extremamente talentosa, uma pessoa extremamente comprometida com aquilo que faz. E hoje você vem coroar a todos nós com esse trabalho fantástico para a gente. Isso é um privilégio realmente. A cidade de Lagoa Seca está de parabéns. Por quê? Porque você é uma pessoa que, de fato, efetivamente, é uma profissional de mão cheia. E isso nós aqui temos que ter esse agradecimento e ser muito público e muito franco. E eu tenho essa vantagem de ser muito público e muito franco, porque, evidentemente, as pessoas que estão de forma voluntária num projeto desse, e aí a Aparecida disse de maneira categórica, com dificuldades econômicas até, de conduzir, e ela conduzindo isso de maravilhosamente bem, isso realmente é fantástico para a gente. É uma pessoa que a gente vê o espírito público acima de tudo. Eu vejo o desempenho de Valber aqui no plano diretor, lá atrás, desde o início, eu já não estou falando mais nem de hoje, sempre dedicado, sempre uma pessoa muito ativa junto ao plano diretor. Ao nosso amigo Zé Walter, do mesmo jeito. Nohana, pelo amor de Deus, uma pessoa extremamente talentosa nessa área de meio ambiente. Isso é um time, isso é um timaço, de uma maneira geral. Tá certo? Então, eu não poderia nunca deixar de agradecer a vocês disso. E vou encerrar as minhas palavras dizendo o seguinte: hoje é um dia muito importante para nós de Lagoa Seca, como também para a mulher. Hoje é o aniversário de Dalva, Dona Dalva Lucena. E eu estou dizendo isso porque, mais uma vez, digo que eu não tenho compromisso nenhum, não estou atrás de bajulação, de chalerar nem nada, mas é uma mulher, é autêntica, está administrando o município. Isso aqui existe também por conta dela, porque ela é a chefe maior do município, e eu falo isso de maneira muito franca, porque eu não tenho cargo dentro da prefeitura, e é até bom que uma pessoa que não tenha cargo fale, e fale inclusive do aniversário dela, e quero que Deus dê muitos anos de vida, e parabéns a ela e a todos nós de Lagoa Seca. Mais alguém? Bom, não poderia deixar de falar, né? Quando
Mariana começou a falar ali, eu disse, meu Deus. No início no início do plano diretor, a gente disse, meu Deus, tem tudo isso para a gente percorrer, um caminho longo, muito longo, mas que foi gratificante para nós. Né? E quando ela começou a falar dos mapas, começou a apresentar Alvinho e assim as demais comunidades, eu disse, Lagoa Seca agora passa a existir. Né? Porque a partir do momento que você começa a ver, visualizar o que Lagoa Seca tem, né? Tanto na parte econômica, cultural, né? E eu levando para onde eu trabalho, no setor que eu trabalho, as pessoas diziam assim, eu queria um mapa de Lagoa Seca, eu ficava morto de vergonha de dizer assim, a gente não tem. E hoje, eu posso dizer assim, qual que você vai querer? Então, assim, é através desse levantamento, desse diagnóstico que a gente foi realmente em loco, né? Lugar por lugar, fizemos as reuniões comunitárias, ouvimos a população e é através desses mapas, né? Hoje está solidificando Lagoa Seca. Não dizendo que não existia antes, mas existia sim. Hoje Lagoa Seca cresceu durante esses 20 anos, desde a existência do plano diretor. E eu, visualizando aqui, eu disse, através desses mapas, vêm as políticas, né? Políticas sociais, né? Políticas, vamos dizer assim, desenvolvimento urbano, com relação ao próprio município, e as políticas com relação às leis que vão surgir, que no caso, o Código de Obras, né? A Lei de Ocupação do Solo, que a partir do momento a gente passa a visualizar o que é comércio, o que é equipamento público, a questão da mobilidade urbana, né? Então, eu não sei nem o que dizer, né? Não existe adjetivos para expressar a gratidão que eu tenho com relação ao que nós construímos a cada passo, né? Tijolinho por tijolinho, e futuramente vai se tornar vamos dizer assim, um edifício bem construído. E esse edifício, gente, não foi apenas tem a mão de todos. Tá igual aquela música de tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a levantar, né? Então, assim, cada um botou um pedacinho do conhecimento, né? Da experiência de vida, porque aqui conta com relação a isso, desde a existência, quando se fala de história. Tá? Então, assim, como Arnaldo falou aí bem, para que tudo isso existisse, tem que ter uma pessoa que seja o quê? A cabeça que dê norte para nós, que você é Aparecida. Você sabe o carinho que nós temos com relação à sua pessoa, né? Você, para mim, não tem palavras. Só queria apenas 1% do seu conhecimento. 1% só. 1% só. Mas, assim, que soube levar, conduzir essa equipe, tanto as 3 comissões, né, bem, né? Foi um trabalho difícil, mas foi leve. Foi leve, tá? A gente passou esse tempo todinho, está chegando, né, praticamente ao final, que a 4ª etapa e a 5ª partem, né, para as leis, para a montagem mesmo. E a Mariana nem se fala, né, Mariana? Que ela não é mais de Campinas, é de Lagoa Seca. O povo lá de fora que briga por ela. Que ela agora é nossa. Então, assim, o sentimento que eu tenho é gratidão mesmo. É isso aí. É eu? Deixa eu ver aqui. Eu pego qual câmera? Câmera 2. Câmera 2. Eu também gostaria de dar uma palavrinha no final, mas dizendo algumas palavras no sentido futuro. Primeiro, a equipe é sensacional. A gente vê que muita gente do município que tem seu dia a dia, seu emprego, né, ir de volta, passando, não tem a noção
do que está sendo construído, da dedicação de cada um, da motivação de cada um, partindo de Aparecida para o grande trabalho da nossa querida arquiteta e de todas as reuniões nas comunidades, a gente deixando até uma atividade, uma tarefa para seguir, ouvir as comunidades em cada setor do município, e que a gente, depois de ter essa etapa concluída, cada um pensasse daqui a 10 anos. Eu acredito que quem, Nohana, o professor ali, seu Geraldo, cada um no seu ambiente, meio ambiente, agricultura, outro na história, né? A gente na infraestrutura, na mobilidade urbana, em diversos setores hoje, cada um pensasse como essa cidade está com 10 anos. Então, assim, será que a gente, com todo esse otimismo que a gente trabalhou, a gente chegar nesse ponto de 10 anos e assim, conseguimos pelo menos 50%, já seria um grande avanço no turismo, um grande avanço na mobilidade, um grande avanço na saúde, no meio ambiente, né, na infraestrutura, moradia. Então, tudo isso, eu acredito que a gente tem que colocar um pouco à frente nesses 10 anos, para que também a gente possa cobrar esse trabalho que foi realizado a todas as pessoas que estarão à frente do município, como bem o Elbert falou, nesses próximos anos. Porque senão também não adianta. Olha, eu quero um local de praça pública, eu quero uma área de lazer maior, eu quero um estádio de futebol, eu quero uma cidade arborizada, eu quero isso, está aqui o plano diretor. Sim, mas e o que a gente fez? Por que não cobrar para que isso funcione? E cobrando dentro do plano diretor, porque está ali o documento, está ali o que a gente acha que pode avançar, está ali tudo o que a gente pode fazer com que essa cidade tenha um desenvolvimento melhor do que até outras cidades bem menos planejadas. Então, nós temos um instrumento de planejamento, nós temos tudo em mãos. Então, a gente começa a cobrar para que a gente tenha sucesso e pensando hoje, como se fosse 10 anos atrás, você ficar mais contente ainda, mais satisfeito ainda, para dizer, olha, a gente fez parte e hoje a cidade está assim, porque nós conseguimos. Tá? Mais ou menos somente essa ideia da gente ver um pouco no futuro para que a gente possa cobrar hoje. Parabéns a todos, foi muito gratificante encerrar essa etapa com toda a equipe, com todo mundo, e a gente espera sucesso novamente daqui para frente. Tá? Muito obrigado. Alguém mais? Quer falar? Não? Quer falar? Boa tarde, pessoal. Parabenizar, né, nós todos, né? Isso aí já fica evidenciado, o fato, né? E como Aparecida falou, um pouquinho de um trabalho desse, né? Isso é um trabalho importante, como ela falou, serve para inúmeros setores, né? Tiro por mim, a minha área é segurança pública, né? Sou aqui de Lagoa Seca, filho de Lagoa Seca, como todos sabem, e sou procurado muitas vezes em operações na minha área policial. E uma coisa é o cara tá assim, perto da casa de não sei quem, a orientação é muito difícil, tem muita dificuldade. E uma coisa, quando esse material estiver pronto, um plano diretor, o cara ligar para mim, eu vou ter o prazer de dizer, rapaz, ó, o mapa é aqui, aí é você. Se quiser buscar, nós temos todos esse material, né? Como eu estou dizendo, não só da minha área, como muitas outras áreas também vão ser beneficiadas, né? Aí vai de cada setor, até o setor, como a professora falou, universitário, né? Vai servir até de exemplo para outras cidades, né? É um ganho, eu acho, na minha visão, sem igual. Só para mencionar. Obrigado. Fala não, Nohana. Você gosta de falar, eu sei. Quer não? Vai falar? Sim, né?
é até nostálgico, né? A gente olhar para trás e ver a caminhada nesse tom de despedida hoje, só que não é despedida, né? A gente tem muito trabalho ainda tem pela muita frente, coisa. pelo amor de Deus. Só deixar os agradecimentos, de fato, tanto às pessoas que iniciaram, que não puderam continuar, mas demonstraram o interesse, né, de querer uma Lagoa Seca melhor, quanto às que estão aqui ainda preocupadas com o que é que vai ser de Lagoa Seca daqui a 10 anos. E muito difícil a gente estar nessa construção de imaginar o que é que a gente quer para a Lagoa Seca daqui a 10 anos. É uma responsabilidade sem tamanho. Quando eu fui convidada para participar da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, eu fiquei, meu Deus, como é que vai ser? Mas, de fato, a Aparecida conduziu isso perfeitamente. E as reuniões semanais, 2 vezes na semana até, eram extremamente leves, divertidas, né? E nem parece que a gente estava tratando de algo tão tamanho, tão sério. Mas, assim, pelo menos na parte ambiental, a gente viu, era um dos temas de uma preocupação absurda, que Lagoa Seca não possui, basicamente, quer dizer, pouco, né, o que Lagoa Seca possui dessa área ambiental, da parte rural, né, do desenvolvimento rural sustentável. A gente sabe que existe muita política pública, mas não era documentado. Então, foi um desafio muito grande a gente ter que levantar isso, documentar, para poder trazer para o plano diretor, para saber o que é que a gente queria, o que é que a gente tinha, o que é que a gente tem, o que é que a gente queria isso, pretende daqui a 10 anos. Mas, enfim, foi muito gratificante essa caminhada. Agradeço a cada um, especificamente aos terapeutas de todas as terças-feiras. Obrigada. A palavra é essa, né? E a gente tem que cobrar, sim, a execução de todas as propostas a partir de agora. Também vou me dispor aqui a agradecer a presença de todos hoje aqui e a colaboração de tanta gente, né, com o plano diretor, como Nohana falou, gente que não conseguiu acompanhar e não está aqui hoje conosco, mas que foi fundamental outras propostas, né? Quando a gente se reuniu inicialmente no diagnóstico, a gente não imaginava como a gente ia poder vislumbrar o que a gente estava planejando. E hoje, nesse mapa, né, na elaboração do que Mariana trouxe como concreto, a gente vê o quanto uma pesquisa, um estudo, um direcionamento de atenção à população e a um local, quanto a gente ganha com planejamento, com conhecimento de causa, com o pensamento de elaborar propostas, de como trazer propostas viáveis, não é? Dentro da realidade, né? do contexto de cada localidade. Né? Historicamente, para mim, eu agradeço enormemente a Aparecida ter confiado essa missão, e eu não tinha ideia dos estudos, de como a gente vai atrás, descobre coisas que, através dos livros, através de conversas, que a gente não imagina em Lagoa Seca. Né? Conversando com uma amiga minha, e falei com a Aparecida, ela disse: eu achei uma moeda da época do Segundo Reinado, né, impresso à face de Dom Pedro II, aqui nas redondezas de Lagoa Seca. Era a rota dos tropeiros. Né? As itacoatiaras que a gente tem semelhanças pictográficas com Sumé, com Ingá, que já tem estudos mais avançados em arqueologia. Né? E a gente vem descobrir essa riqueza através de um estudo que a gente não sabia onde ia nos levar. Né? E a gratidão fica registrada hoje aqui, e a coragem de todos que participaram e acreditaram nisso. Viu, Arnaldo? Suas palavras são muito importantes para nós. Obrigado a todos.
Então, gente, se alguém... Não, mas na despedida não. É porque foi tão bom aqui, né? A gente viu tanta coisa que foi, na verdade, falando de coisas que talvez seja lá no último encontro, no dia que a gente foi entregar o plano diretor. Né? Vai falar tudo isso de novo, pode ter certeza. Mas, enfim, gente, só discordo de uma coisa que foi dita aqui. Zé Walter me pede 1% do que eu sei, e eu fico rindo porque eu não sei de nada. Eu vou... É o que temos para hoje. A gente tem que estudar isso, nós vamos estudar e dar conta. Por aí, né? Então, gente, é um aprendizado muito grande. E o que fica, na verdade, eu acredito que no coração de cada um que faz parte dessas equipes, eu tenho certeza que está como no meu, né? O que a gente formou durante esse processo. Mais aproximação, né? As pessoas que foram convidadas a participar da Comissão de Gerenciamento e Planejamento eram pessoas já que eu conhecia como profissionais daqui, mas hoje, algumas delas amigas minhas, exemplo de Zé Walter, né? E hoje todos são muito mais amigos, quem já era, e os que chegaram como Lohana, né? Pessoas que chegaram para ficar no coração de cada um de nós, eu tenho certeza, não só no meu, pelo profissional que é, pela pessoa que é responsável, comprometida com o que faz. E eu acredito que é isso que fica, na verdade. É o que a gente conseguiu construir, além desse documento grandioso que a gente vai deixar aí, né? Não só, reitero o que eu disse há poucos instantes, não só para a Lagoa Seca, mas aí para o mundo, né? Eu tenho certeza que esse material que a gente está produzindo, ele vai ser estudado, sim. Não só na Unifacisa, mas na Universidade Federal, na UEPB, curso de História, de Geografia, né? Enfim, tantas e tantas áreas acadêmicas que vão poder ser aproveitadas com material, estudantes de Lagoa Seca e também de outras localidades. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague, a mim e a ninguém. Então, só agradecer pelo engajamento e a gente vai seguir. Com fé em Deus, estamos bem pertinho de terminar. Segura aí que a gente chega lá. Então, obrigada. Agora tem um coffee break, né, como sempre, para depois irmos para casa alimentados. Então, muito obrigada e até o dia 14 de dezembro.